Essa primeira aula nós vamos tratar do provimento 355 de 2018. Esse provimento 355 de 2018 veio em substituição ao provimento 161 de 2006. O que a gente pode trazer do provimento 355? A intenção da COCIS não é que vocês decorem artigos de ato normativo ou de qualquer legislação específica sobre a matéria da execução penal. A nossa intenção é que quando vocês forem demandados, seja pelo magistrado, pelo Ministério Público ou por qualquer parte envolvida na execução penal, que vocês saibam onde buscar a informação, que vocês consigam direcionar a resposta de vocês com base em algum ato normativo, para que a resposta seja mais acertada, mais concretizada e que passe mais confiança para quem está demandando vocês. Os procedimentos relativos à execução penal estão no artigo 419 ao 452 do provimento 355. Lá vocês vão conseguir ter informações sobre todos os tipos de pena, seja a restritiva de direito, seja a pena privativa de liberdade ou a medida de segurança. Também no provimento 355 nós vamos tratar dos atos ordinatórios. Eles estão elencados no artigo 63 ao 64 do provimento 355 de 2018. Mas eu costumo dizer para os colegas que os atos ordinatórios na execução penal eles são diminutos, em razão de que a execução penal, normalmente tudo que é deferido trata-se de uma decisão. Por essa razão, nós necessitamos que tenha um magistrado que profira essa decisão para que a gente dê cumprimento. Mas como ato ordinatório, a gente pode abrir vista para o procurador constituído do sentenciado, pode cobrar a resposta de um ofício, de um determinado órgão, de um determinado setor. E na portaria 1 de 2016, que foi a portaria que instituiu o CEU no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ela traz dois atos ordinatórios, uma no artigo 12 e no artigo 20. Esses atos ordinatórios da portaria conjunta 1 de 2016 trata dos incidentes pendentes, quando o sentenciado faz jus a determinado benefício e o sistema joga na mesa do servidor aquele incidente já vencido, a Secretaria poderá, de ofício, criar um incidente pendente para que aquele processo não fique cobrando na mesa do servidor. No entanto, para que crie esse incidente pendente, a Secretaria, inicialmente, deverá tomar as diligências necessárias para que todas as pessoas envolvidas na execução penal possam manifestar sobre a concessão ou não daquele benefício. Então, é necessário antes enviar o processo para a Defensoria Pública, para o Ministério Público, enviar a unidade custodiante para que insira o atestado carcerário da pessoa e por aí vai. Feitas essas diligências, enviando o processo para os entes envolvidos, a Secretaria cria um incidente pendente e após a concessão ou não pelo magistrado, esse incidente pendente vai ser alterado para concedido ou não e o sistema retira aquele incidente pendente da aba do processo incidente pendente e traz ele para a aba de incidente concedido ou não concedido de acordo com o que foi deliberado pelo magistrado. Agora nós vamos tratar da Lei 11.419, essa lei é de 2006 e foi a lei que instituiu o processo eletrônico no Brasil. Essa lei, a gente gostaria de dizer para vocês, especialmente sobre a assinatura eletrônica. O que a lei traz sobre a assinatura eletrônica? Eu preciso de ter o conhecimento inequívoco de quem está fazendo aquela assinatura. Então, com base na Lei 11.419, ela traz diretrizes, traz normativos de como que essa assinatura eletrônica deve ser. Tem que ter um token, que tem que passar por uma unidade certificadora, que traz todos os requisitos de uma assinatura eletrônica. Em relação ao token no CEU, que é o A3, utilizado pelo magistrado, utilizado pelo Ministério Público, pela Defensoria, pelo advogado, esse token ele tem que trazer as 3 identidades que o CEU exige, seja a identidade do usuário, a identidade CERT-CETING e a identidade SCP Brasil. Então, se o token não possuir essas 3 identidades, a pessoa que estiver tentando assinar no CEU não conseguirá. A gente já teve essa experiência com promotores aqui mesmo na capital, em Belo Horizonte, e ao final tudo foi levantado e o que chegou à conclusão, inclusive pela própria unidade certificadora de emissão do token daqueles promotores, foi que efetivamente é porque faltava um dos requisitos que o CEU exige.
Às vezes o token é utilizado até em outro sistema eletrônico e o advogado consegue fazer assinatura, o Ministério Público, mas no CEU, se não possuir essas 3 identidades, vou repetir, a identidade do usuário, a identidade CERT-CETIG e a identidade ECP Brasil. A pessoa não vai conseguir assinar. No CEU, a gente tem uma prerrogativa de que o próprio sistema fornece o A1. Como o próprio nome diz, A1 ele tem a segurança 1, diferente do A3, que tem a segurança 3, que são as 3 identidades que eu já mencionei. O A1 ele pode ser feito somente por servidores, usuários internos do Tribunal de Justiça, porque é uma assinatura que funciona somente dentro do próprio sistema. Contudo, há também aqueles entes que, apesar de ser externos, mas eles acompanham as medidas alternativas. Então, quem faz acompanhamento de medidas alternativas também poderá fazer esse A1 dentro do sistema. Para a confecção do A1, o usuário, seja o servidor nosso interno, seja o servidor externo que faz o acompanhamento da medida alternativa, ele vai na aba Outros, Meus Dados, Listar Certificados, e aí vai aparecer um comandozinho lá de novo, ele vai clicar nesse comando, o sistema vai abrir uma tela onde ele vai inserir a senha, vai retificar essa senha e quando ele der salvar, o sistema vai dar uma mensagem de que aquele A1 foi criado com sucesso e solicitando que aguarde o administrador do sistema a liberação desse A1. Os administradores do sistema, eles ficam também na COCIS, é o nosso setor que é responsável por essa administração do CEU aqui em Minas Gerais. E aí esse certificado cai na lista lá, na mesa do administrador, e assim que o administrador libera o A1, esse A1 fica liberado para que o usuário que o criou faça a baixa desse A1. O A1 pode ser baixado tanto na máquina do usuário, quanto ser copiado num pendrive que pode ser utilizado em qualquer máquina que o usuário trabalhar. É importante que na hora que for copiar o A1, faça o copiar e colar. Não faça a função enviar para, que a gente já verificou na prática que essa função de enviar para não funciona. Então copia e depois cola, seja na área de trabalho ou seja no pendrive que vocês vão utilizar. A Portaria Conjunta 1 de 2016, ela traz aí também 2 artigos que falam sobre essa assinatura eletrônica, o 37 e o 39. Um dá diretrizes em relação às antigas sedes, que atualmente é a CEAP, de que os diretores do presídio teria 90 dias para a aquisição do token, porque é necessário que essas pessoas que trabalham nos presídios, que eles tenham o A3, eles não vão conseguir assinar pelo A1. Então, a Portaria Conjunta já estabeleceu esses critérios, que a antiga sede teria prazo de 30 dias para fornecer o token aos diretores do presídio. O outro artigo diz em relação ao nosso público interno que o tribunal forneceria no mínimo o A1. E esse fornecimento do A1 é na modalidade que eu expliquei, o próprio servidor faz a construção desse A1 lá na aba Outros, Meus Dados, Listar Certificados. Continuando com a Lei 11.419, nós vamos tratar agora do prazo para a ciência. A Lei 11.419, ela estabelece, lá no artigo 5º, parágrafo 3º, que o sistema dá um prazo de 10 dias para que aquela pessoa intimada ou aquele setor que recebeu o processo, né, por remessa, que ele tenha 10 dias para a ciência. Esse prazo, ele inicia em dia útil e são dias corridos. Então, a partir da intimação ou a partir da remessa do processo a determinado órgão ou a intimação ao procurador constituído, o sistema aguarda por 10 dias. Caso nesses 10 dias a pessoa intimada não dê ciência, o próprio sistema dá a ciência e começa a fluir o prazo processual. Essa informação é muito importante porque as pessoas vão começar a questionar em relação aos prazos que ficaram mais dilatados. Na verdade, não ficaram mais dilatados. Os prazos processuais continuam os mesmos. Seja 3 dias, seja 5 dias, 10, de acordo com cada prazo que está sendo deliberado pelo magistrado ou que a própria lei estabelece. No entanto, essa ciência ela é importante para começar a fluir o prazo processual, que é aquele prazo estabelecido pela lei ou pelo magistrado quando de um despacho ou de alguma decisão.
Então, quando o advogado recebe a intimação, se ele der ciência no mesmo dia que ele recebeu a intimação, logo no outro dia seguinte já começa a fluir o prazo processual. Caso contrário, esse prazo se arrastará por 10 dias para a ciência e após será dada o início do prazo processual. A Lei 11.419, ela também trata nas suas determinações a inviabilidade de digitalização de algum documento. Então, na execução penal, um sentenciado, vamos pensar aí que está lá encarcerado e de repente ele envolve numa briga lá com seus colegas de cela e machuca, ele sai para um atendimento médico e de lá ele sai com um raio-x. Havendo impossibilidade de digitalização desse raio-x, a secretaria poderá receber esse raio-x fisicamente no balcão da secretaria, fará uma certidão, juntando nos autos essa informação de que foi recebido um documento, um exame do sentenciado, o qual não foi possível a digitalização pelo procurador, e que esse documento, onde que ele encontra disponível na secretaria para quem necessita vê-lo. A Lei 11.419 trata lá no artigo 11, no parágrafo 5º, que seja a inviabilidade de digitalização por volume ou por impossibilidade. A gente pode pensar aí também num documento que ele esteja tão ruim que a digitalização seja impossível de ser visualizado os termos daquele documento. Então, se o documento está com um formato ruim, a digitalização não vai trazer ali a sua visualização legível para que quem tenha que tomar conhecimento daquele documento consiga ler o que está ali, o que necessita, ou seja, por ser volumoso, que eu acredito que na execução penal nós não vamos ter esses documentos volumosos, de todo modo, a lei trata dessa inviabilidade, seja pelo volume ou seja pelo tipo de documento que não foi possível a digitalização. Então, se houver isso na execução penal, a secretaria pode receber esse documento fisicamente. Obviamente, o advogado vai peticionar lá no processo eletrônico, informando a necessidade de juntada desse documento e, posteriormente, entregar ele no balcão da secretaria. Feito isso, a secretaria vai fazer uma certidão, informando nos autos o recebimento daquele documento e onde aquele documento encontra disponível para as partes envolvidas, para o magistrado, para o Ministério Público, para a Defensoria Pública ou qualquer outra pessoa que tenha necessidade de ver aquele documento. Passado esse prazo, não servindo mais aquele documento nos autos, a secretaria poderá intimar a parte para receber aquele documento, fazendo uma outra certidão de que houve a entrega daquele documento para quem foi entregue aquele documento, dia e hora. A Lei 11.419, ela diz após o trânsito em julgado, mas na execução penal, eu acho que a gente pode utilizar que após aquele documento não ter mais necessidade nos autos, poderá ser devolvido à parte, mas desde que a secretaria também justifique, faça a certidão informando da devolução. Agora nós vamos tratar da Resolução 223 de 2016 e a Resolução 113 de 2010. Essas duas resoluções, elas são do Conselho Nacional de Justiça. A Resolução 103 de 2010, ela já é uma resolução conhecida por todos nós, até porque ela já é uma resolução publicada há 8 anos atrás. A Resolução 103 de 2010, ela traz para a gente diretrizes sobre a execução penal. Quais são os trâmites da execução penal, as peças que a guia de recolhimento deve acompanhar, bem como outras diretrizes. Já a Resolução 223 de 2016, essa resolução ela foi a resolução que instituiu o CEU como sistema obrigatório para processamento das execuções penais. Nela, nós vamos tratar aí da obrigatoriedade do sistema eletrônico. Essa disposição está lá no artigo 2º da Resolução 223 do CNJ. Então, o CNJ diz: tribunais, a partir de agora, instituam o CEU como sistema obrigatório para processamento das execuções penais. Então, de toda forma, todos os tribunais do país deverão utilizar o sistema CEU. Na verdade, alguns outros tribunais já utilizam, mas só Minas, que teve todo esse dinamismo e está estabelecendo o CEU, está implantando o CEU em todas as comarcas.
Nessa resolução 223, bem como na resolução 113, vem determinando que o sentenciado só pode ter uma única execução penal. Então, para que isso aconteça, nós temos que, antes de implantar uma execução no CEU, fazer uma pesquisa no nosso SISCOM, para ver se no SISCOM já não existia execução em duplicidade. Se existir, a gente tem que fazer esse tratamento anterior, ver qual a execução que vai ficar ativa, excluindo a outra execução em duplicidade, para depois que definir a numeração de qual execução vai tramitar para aquele sentenciado, só depois disso que a gente vai poder implantar essa execução no CEU. É necessário essa consulta no SISCOM Caractere porque todas as execuções penais em andamento, elas são digitalizadas para serem implantadas no CEU. Então eu tenho que digitalizar a execução que vai realmente tramitar para aquela pessoa. Além dessa consulta no SISCOM Caractere, eu também devo fazer uma pesquisa no CEU para que eu também não implante uma execução para aquela pessoa que já tem uma execução implantada, seja em outra comarca distinta da comarca que eu trabalho, seja uma execução de outro estado que também já utiliza o CEU. Então lá no CEU a gente vai fazer uma busca, lá na aba Processos, Busca Execução Penal. Devemos marcar que a busca será em ambos os meios e em todos os tribunais do Brasil. Depois eu vou rolar a tela para baixo e vou clicar no campo Pesquisa. Quando eu faço isso, o sistema CEU faz uma busca em todo o sistema, em todos os tribunais que já utilizam o CEU. Se o sistema retornar para mim que existe execução para aquela pessoa, eu vou ter que primeiro verificar se trata da pessoa que eu estou trabalhando. Então eu vou verificar pela qualificação, seja por um dado lá, o número do RG da pessoa, do CPF se existir, ou da filiação, data de nascimento. Faço primeiro uma averiguação se trata da mesma pessoa. Sendo a mesma pessoa, eu não poderei criar uma nova execução penal. Nesse momento eu vou ter que pegar aquelas peças da execução penal que está na minha comarca, vou digitalizar as peças e vou encaminhar para aquele estado ou para aquela comarca onde já tem uma execução implantada. Essas diretrizes de identificação única também já existia desde a resolução 113 e também houve essa deliberação também na portaria 1 de 2016, que é a portaria que instituiu o CEU. Então, a gente tem aí 3 atos normativos que nos regulam em relação a essa identificação única do sentenciado, e esse número vai ser uma numeração única estabelecida pelas tabelas do CNJ e ele não vai poder ser alterado ainda que o sentenciado, ainda que a execução seja transferida de uma comarca ou de um estado para outro. Agora nós vamos tratar, continuando aí da resolução 223 e da resolução 113, das peças que devem acompanhar a guia de recolhimento. Já é de conhecimento de todos, porque a gente já faz isso desde o início. Essas peças não houve muitas alterações e nos atos normativos vem lá os artigos da resolução 113, bem como o artigo 6º da portaria 1 de 2016, que traz quais são as peças que devem acompanhar. Também no provimento 355 de 2018, foi trazido nessa nova redação todas as peças que devem acompanhar a guia de recolhimento. Gostaria de pedir a atenção dos colegas em relação a uma peça que voltou a ser obrigatória na guia de recolhimento, que é a conta do contador. Isso se deve em função de que a VEP, a partir de maio de 2017, voltou a ser a competente para a cobrança de custas e multa. Isso está no ofício circular 110 de 2017. Então, com essa diretriz de que a VEP passou a ser a competente para cobrar custas e multa, uma peça que voltou a ser importante, a ser obrigatória para acompanhamento da guia de recolhimento, é a conta feita pelo contador. Essa conta ela vai ser realizada somente após o trânsito em julgado da sentença. Então, transitou, o processo criminal é encaminhado ao contador, o contador apura as despesas referentes a custas e multa do processo de conhecimento. Feito essa conta, devolve os autos para a secretaria e a secretaria digitaliza essa peça juntamente com as demais peças para acompanhar a guia de recolhimento. De todo modo, aí a gente vai ter que prestar atenção em relação à pena privativa de liberdade se o réu já estiver preso. Na verdade, a guia de recolhimento nas penas privativas de liberdade
como já é de conhecimento de todos, somente poderá ser expedida a guia de recolhimento para os réus presos. Quando eles forem condenados em pena privativa de liberdade, só se expede se o réu estiver preso a guia provisória. A guia provisória, ela não deve ser expedida se o réu estiver solto. Só vai ser expedida se o réu estiver preso, e aí a gente tem um embasamento no artigo 674 do CPP e 105 da LEP. Esses artigos diz que se a pena privativa for privativa de liberdade, a guia de recolhimento será expedida somente se o réu estiver ou vier a ser preso. Então, quando o réu estiver preso e a pena privativa de liberdade não foi substituída por restritiva de direito, nós vamos expedir a guia de recolhimento e encaminhar para a VEP. Essa emissão se faz necessária porque, dependendo do tempo que a pessoa já se encontra presa, pode ser que ela tenha direito a algum benefício. Então, qual que é o embasamento legal para que vocês argumentem com outras pessoas que possam questionar a secretaria, porque ainda não foi feito a guia de recolhimento? Se o réu estiver solto, primeiro a necessidade de esperar a sentença transitar em julgado, a expedir o mandado de prisão, e somente após o mandado de prisão ser cumprido é que aquela guia de recolhimento poderá ser expedida. E o embasamento legal nós vamos encontrar no artigo 674 do CPP e no 105 da LEP. A resolução 113 de 2010 do CNJ também traz essa determinação em relação à pena privativa de liberdade. O nosso provimento 355 de 2018 também tem todas as diretrizes lá com relação à pena privativa de liberdade, que vocês poderão acompanhar caso alguma dúvida persista. Continuando a resolução 223 e a resolução 113, nós vamos falar da guia provisória. Quando é que a guia provisória vai ser feita? Como eu disse no slide anterior, ela vai ser feita somente nas penas privativas de liberdade se o réu estiver ou vier a ser preso. Então, há necessidade do sentenciado estar preso para que eu possa expedir a guia de recolhimento. Nessa guia de recolhimento provisória, nós vamos ter aí a falta de uma peça imprescindível para a execução penal, que vai ser a conta do contador. Como eu disse também anteriormente, essa conta ela vai ser feita somente após transitar em julgado. Então, a guia de recolhimento será expedida nos casos de pena privativa de liberdade de réu que já se encontra preso, e quando a sentença transitar em julgado, o processo será remetido ao contador para apuração das contas do processo de conhecimento, e após essa peça será encaminhada juntamente com o acórdão se houve recurso por parte de alguma parte do processo da execução penal, seja pelo Ministério Público, seja pelo próprio sentenciado. Vamos tratar agora da pena extinta. Como que se dará uma execução penal se eu já tenho uma extinção de uma outra execução penal? Da mesma forma do processo físico, se a pena já foi extinta, para que seja necessário o recebimento de novas condenações, há necessidade de arquivamento da execução penal extinta. Então, vocês vão providenciar todos os atos necessários para o arquivamento dessa execução penal que foi extinta, e somente depois da baixa dessa execução penal, mas no CEU a gente não trata de baixa, trata de arquivamento definitivo. Aí, após esse arquivamento definitivo, que vai ser criada uma nova execução penal, então vai ser a oportunidade, vai ser um momento em que o sentenciado poderá ter um outro número de execução penal. Pode ficar um pouco confuso, que a gente falou anteriormente, que o sentenciado vai ter apenas uma execução penal, mas desde que aquela execução penal esteja ativa em andamento. Se já houve o fim daquela pena, já tem uma sentença de extinção de punibilidade em todas as condenações que foram abarcadas naquela execução penal, e primeiramente a gente vai precisar extinguir aquela execução, arquivá-la para depois formar uma execução com as novas condenações. Essa previsão aí está no artigo 3º, no parágrafo 2º da Resolução 113 de 2010. A Resolução 113 já nos dava essa diretriz de que uma pena extinta, com as novas condenações, formar-se-á a nova execução penal. Continuando falando da Resolução 223 de 2016 da Resolução 113, agora nós vamos tratar da absolvição e da anulação. Como a gente já fazia no processo físico, quando a pessoa estava preso
e foi condenado numa pena privativa de liberdade, nós já expedimos a guia provisória. A expedição dessa guia provisória, se a parte recorreu ou o Ministério Público recorreu e de repente volta um acordo em que houve absolvição da pessoa, da mesma forma que a gente fazia no processo físico, a gente vai fazer no processo eletrônico com alteração de pequenas coisas. No processo físico, se a pessoa tinha 2 condenações ou mais, nós cancelávamos aquela condenação em que houve absolvição e devolveríamos para a origem, e a execução penal tramitava normalmente com as outras condenações existentes em relação àquele sentenciado. No processo eletrônico, nós vamos criar uma nova pena. No tipo, nós vamos colocar apelação criminal e aí vamos colocar aquela nova pena como 00. Se a execução penal possuir 2 ou mais condenações, o sistema vai deixar de ler aquela condenação, porque ele vai ler a nova pena 00, e a execução tramita normalmente com aquelas outras condenações. Se a execução possuir apenas essa guia em que houve absolvição, tão logo eu crio essa nova pena, esse tipo aí, apelação criminal, nova pena 00, feito isso lá na aba processos criminais, que eu vou selecionar aquele processo em que houve absolvição. Se houver só uma condenação, eu vou arquivar depois essa execução penal. Da mesma forma, eu vou fazer isso para a anulação. Se a sentença foi anulada, da mesma forma, eu vou na aba processos criminais, selecionar aquele processo em que houve a anulação ou absolvição, vou inserir a nova pena, no tipo eu vou colocar apelação criminal e aí vou colocar a pena 00. O sistema da mesma forma faz a leitura da pena 00. Existindo 2 guias ou mais, aquela pena 00 não é lida, não é computada lá na pena total da pessoa. A execução penal passa a tramitar com as outras condenações existentes, mas se for uma única condenação, seja por absolvição ou seja por anulação, criada aí a nova pena 00, vocês vão arquivar definitivamente aquela execução penal. Continuamos a nossa aula falando ainda da Resolução 223 e da Resolução 113. Vamos falar da baixa da parte no processo de conhecimento. A Resolução 113 de 2010, ela já nos trazia a determinação de que após expedida a guia de recolhimento definitiva, que o status da parte deveria ser alterado de ativo para baixado. Mas somente em 2016, o Tribunal de Justiça, juntamente com a nossa informática, conseguiu fazer uma alteração no sistema em que foi possível que a baixa da parte no processo de conhecimento fosse possível e ainda assim que os dados dessa parte baixada no processo de conhecimento fossem aproveitados na guia de recolhimento expedida e encaminhada à VEP para que a VEP possa acompanhar o cumprimento da pena. Então, lá no artigo 2º, no parágrafo 4º da Resolução 113 de 2010, que determina que a parte, uma vez expedida a guia de recolhimento, deverá ter seu status alterado de ativo para baixado, desde 2016 a gente consegue fazer isso. Então, foi criado o motivo de baixa 140, que é a execução de pena formada. Então, tão logo a Secretaria expeça a guia de recolhimento definitiva, cumpriu todas as determinações da sentença condenatória, a Secretaria poderá baixar a parte pelo motivo 140. Obviamente, devemos olhar aí os impedimentos de baixa que o Siscom Caractere nos traz. Seja por objeto apreendido sem destinar, seja um gerencial em aberto, seja uma prisão em aberto. A prisão em aberto, nesse caso aí do motivo 140, não vai ser impedimento para baixa, porque o sistema houve um parâmetro que desde que tem uma prisão em aberto para aquela parte, mas ela está com envio para execução penal, se a baixa for pelo motivo 140, a prisão em aberto não vai ser impedimento. Contudo, os demais motivos continuam sendo impedimento. A destinação de objetos, gerencial em aberto, o campo aguarda captura preenchido, tudo isso é impedimento. Ressalvado aí os impedimentos, se está tudo certinho, a Secretaria poderá baixar a parte pelo motivo 140, tão logo expedida a guia de recolhimento. Continuando aí o tratamento aí, as determinações, deliberações nesses 2 atos normativos do CNJ,
vamos tratar do envio do atestado de pena ao sentenciado. A resolução 113 traz no artigo 12 como que esse atestado deve ser enviado para o sentenciado. O provimento 355 também traz essas diretrizes, agora no artigo 438, e ainda tem a portaria conjunta 1 e também a LEP, que trata sobre o mesmo assunto. Então, o sentenciado faz jus ao atestado de pena, 60 dias após o início do cumprimento da reprimenda, 60 dias após o reinício do cumprimento desta reprimenda ou em janeiro de todo ano. Mas na realidade, na prática, a gente nota que todas as vezes que há qualquer alteração no atestado de pena do sentenciado, a Secretaria costuma enviar esse atestado ao sentenciado. Então, se houve a concessão de um benefício ou uma sanção aplicada, que houve qualquer alteração, seja lá na progressão de regime do sentenciado, seja no livramento condicional, ou a inserção de horas trabalhadas ou horas estudadas, o que vai alterar a pena cumprida do sentenciado pela remissão, a Secretaria costuma emitir um atestado de pena e enviar. Na verdade, no sistema eletrônico, a gente pode enviar o processo diretamente ao estabelecimento prisional para que o sentenciado tome conhecimento pela própria unidade custodiante. Mas gostaria de mencionar que não temos ainda nenhum regramento em relação a isso, que o envio eletrônico do processo para o presídio, para que o presídio pegue a ciência do preso. Mas não vejo nenhum impedimento de que isso aconteça. Contudo, há necessidade de pegar a ciência do preso, seja por um oficial de justiça, seja pela unidade custodiante. De todo modo, precisa da assinatura do preso, precisa que essa assinatura, após o documento, dada no documento, seja digitalizada e juntada aos autos. É necessário que o preso tome ciência daquele atestado. De todo modo, eu acho que cada comarca vai acabar fazendo aí, né, um acordo entre a VEP e o estabelecimento prisional de como vai ser entregue aí esses atestados de pena. E possivelmente, mais tarde, a corregedoria deve deliberar sobre esse assunto. No entanto, o que é bom para fixar para todos nós é que continua a necessidade do envio do atestado de pena ao sentenciado, seja entregue pelo oficial de justiça ou por qualquer outra modalidade mais prática que encontrar. Agora nós vamos tratar da Portaria Conjunta 1 de 2016. Como eu disse inicialmente, essa portaria ela instituiu o CEU no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Essa portaria foi feita, teve a ciência de outros agentes externos, a Secretaria de Segurança Pública, Ministério Público e Defensoria Pública, bem como o Tribunal de Justiça, né, a nossa presidência e a Corregedoria. Então, ela foi uma portaria que ela é conjunta, que envolveu todos os entes que tratam aí, que trabalham na execução penal. Na Portaria Conjunta 1, vamos falar aí da expedição da guia de recolhimento. Lá no artigo 6º, a Portaria Conjunta 1, ela traz para a vara criminal o prazo de 5 dias para a expedição da guia de recolhimento após o trânsito em julgado. Então, se não houve qualquer tipo de recurso, 5 dias após o trânsito em julgado, a Secretaria deve expedir a guia de recolhimento, se ainda não foi feito, e encaminhar a VEP para acompanhamento, para a formação da execução penal e acompanhamento aí do cumprimento da pena. Porém, se o réu já estiver preso, nós vamos tratar aí da guia de recolhimento provisória, que também é tratada no artigo 7º da Portaria Conjunta 1. Essa guia provisória, seja provisória, seja definitiva, ambas deverão ser enviadas à VEP com as peças que a gente já tratou inicialmente, mas que estão aqui no artigo 6º, parágrafos 1º e 2º da Portaria Conjunta 1. Essas peças elas deverão ser digitalizadas, nominadas uma a uma, com exceção da conta do contador, que a guia provisória não vai acompanhada, mas tão logo a sentença transite em julgado e a Secretaria envia o processo para o contador, essa conta sendo pronta, a Secretaria vai encaminhar essa peça posteriormente para a VEP juntar na execução penal.
O artigo 30 da Portaria Conjunta 1, ela nos traz uma diretriz muito importante de como vai ser a comunicação das varas a partir do processo eletrônico. Então, todas as comarcas que já utilizam o CEU, a comunicação entre a vara criminal e a VEP, ou entre a VEP com qualquer outro setor, se dará por malote digital. Então, as peças deverão ser digitalizadas em formato PDF e enviadas por malote digital à VEP. Para as comarcas que a vara criminal e a VEP estão dentro da mesma competência, são da mesma secretaria, não haverá necessidade desse envio por malote digital. Basta digitalizar a peça, formar o arquivo e a VEP vai naquela pastinha que estão as peças e a guia de recolhimento e faz a inserção daquelas peças lá na hora do cadastramento da execução penal no CEU. Então, quando for secretarias distintas, quando eu não possuir a competência criminal e execução penal, eu vou mandar as peças por malote digital. Mas se eu possuo as duas competências, eu trabalho numa vara que é vara criminal e que é execução penal, eu não preciso mandar por malote digital. Posso simplesmente salvar numa pastinha na área de trabalho ou em qualquer, como for melhor a guarda de vocês, né? E aí a VEP, ao fazer o cadastramento, vai naquela pasta, busca aquele documento e faz a inserção do documento lá no processo que está sendo cadastrado no CEU. Continuando falando da Portaria Conjunta 1, nós vamos falar da guia de recolhimento errônea. Para que a execução penal tramite e que todo o seu trâmite seja regular, e isso, alguns erros podem inclusive influenciar nos benefícios do sentenciado, seja na progressão de regime, seja no livramento condicional, é necessário que toda a guia de recolhimento seja conferida para que nenhum dado falte. Essa guia de recolhimento é expedida na vara criminal, ela é assinada pelo servidor que expede essa guia, passa pelo escrivão por uma conferência e assinatura, passa pelo Ministério Público também para ser assinada e passa pelo juiz para ser assinada. Então, infere que essas 4 pessoas fizeram uma verificação se todos os dados estavam corretos. Mas se por um acaso, ainda que passe algum dado errado, quando descobrindo esse dado, essa guia poderá ser devolvida à vara ou de origem para correção daquele erro. Mas vem a mesma Portaria Conjunta 1 e fala que se o vício for sanável, poderá ser sanado pela VEP mesmo. Mas o que eu costumo dizer é que se a secretaria, a vara criminal, não recebe a informação do colega da VEP de que ele fez algum erro, ele nunca vai saber que ele está errando. Então, mesmo quando for um vício sanável, é importante que a VEP comunique à vara criminal de como está a emissão das guias de recolhimento para a gente evitar erros futuros. Por exemplo, a data do crime, ela é imprescindível e se essa data estiver errada, pode ser que ela influencie aí nos benefícios do sentenciado quando for um crime hediondo e esse crime for cometido anterior ou posterior a 2007, que faz diferença aí nas frações que o sentenciado tem que cumprir para ter direito à progressão de regime. Então é um vício que pode ser sanável pela VEP, mas que traz uma repercussão muito grande na execução penal. E de todo modo, se eu expresso uma guia de recolhimento, ninguém me reporta que houve algum erro nela, eu vou acreditar que o meu serviço está sempre correto, que eu não tenho feito nada errado. Então é bom que ainda que a VEP sane aquele erro, que informe a vara criminal de como está sendo expedido esse documento. Essa conferência inicial das execuções penais, como a gente já tratou da identificação única do sentenciado, volto a falar aqui na Portaria Conjunta 1. É importante essa conferência inicial antes de implantar uma execução no CEU para evitar duplicidade de execução no sistema eletrônico. Essa execução já pode ter sido implantada em uma outra comarca, como pode ter sido implantada em um outro estado. Então, a conferência ela é sempre prudente para evitar que eu faça aí uma execução em duplicidade. Mas feita uma execução em duplicidade, obviamente uma das execuções penais terá que ser arquivada definitivamente. Continuando com a Portaria Conjunta 1, nós vamos falar da guia de recolhimento errônea.
A portaria conjunta 1, lá no artigo 6º, parágrafos 4º e 5º, nos traz a diretriz de que uma guia errônea deverá ser devolvida à origem para correção. E ela nos dá a diretriz de que, se o vício for sanável pela VEP, não há necessidade dessa devolução. Contudo, eu costumo dizer para os colegas que às vezes é necessário, ainda que não devolva, mas informar a vara criminal dos erros que estão ocorrendo na guia de recolhimento, porque se ninguém fala que eu estou fazendo um serviço errado, eu vou achar que o meu serviço está todo bom. Então, a guia de recolhimento ela é feita por um servidor que passa pela assinatura do escrivão, do Ministério Público e do juiz. A gente infere que essas 4 pessoas fizeram a conferência dos dados. Mas se passa algum dado errado, a gente tem que fazer essa correção e, ainda que seja a VEP que faça a correção, deverá comunicar à vara criminal para que as próximas guias não venham com o mesmo erro. Além de tudo isso, a gente tem que continuar a fazer aquela conferência inicial que a gente já falou lá na frente em relação a evitar a duplicidade de execução penal. Também na portaria conjunta 1, ela traz essa diretriz para a gente dessa conferência inicial. Mas havendo duplicidade de execuções penais no CEU, eu tenho que arquivar definitivamente uma das execuções penais, porque a pessoa, como todos os atos normativos, bem como a legislação, deixa bem claro que o sentenciado poderá ter apenas uma execução penal, com apenas uma numeração única, com exceção de quando já tiver uma execução extinta, nós vamos formar uma nova execução penal. Esse assunto também a gente já tratou inicialmente. Então, dados errôneos, seja corrigido pela VEP ou devolvendo à origem para fazer o acerto, e essa conferência inicial continua a obrigatoriedade. Na mesma portaria conjunta 1, vem falando do cadastramento integral do acervo físico. Esse cadastramento integral é uma coisa que traz para a VEP uma otimização nos trabalhos, porque todo o acervo físico é digitalizado, é implantado no CEU. Então, a vara que tem apenas a competência execução penal, depois do cadastramento integral desse acervo, essa secretaria ela fica apenas com as mesas, né, de trabalho do servidor, os 2 monitores, não tem mais nenhum armário, não tem processo físico que fica lá empoeirando, trazendo doenças respiratórias. Então, o CEU ele vem também ajudar nessa qualidade de vida do servidor. Uma vez cadastrado esse acervo físico, a secretaria fica mais otimizada, o espaço fica melhor, porque retira os armários, retira os processos físicos que são todos enviados para o arquivo e fica melhor para transitar na secretaria. O servidor não tem mais nenhum material de trabalho em cima da mesa, porque nós não temos mais carimbos a bater, folhas a numerar, porque tudo isso é feito lá dentro do sistema eletrônico por quem insere aquela peça. Se foi um advogado que juntou uma petição, ao juntar a petição, o próprio sistema faz a numeração de acordo com o processo, né? Qual a página anterior, os documentos vão sendo juntados e vai seguindo lá a numeração dentro do processo eletrônico. Então a gente não precisa mais, a gente não é mais esse batedor de carimbo, numerador de página. O servidor começa a trabalhar só cumprindo as determinações judiciais ou fazendo os atos ordinatórios quando necessário. A movimentação a ser utilizada quando eu faço essa implantação do processo no CEU, a COCIS criou a movimentação 2473, dígito 7, que tem a descrição processo implantado CEU/arquivo. Então, todos os processos que foram implantados no CEU, a secretaria, após a implantação total, não tem mais nenhum ato a ser feito ali, vai movimentar lá no Siscom Caracté, naquela execução penal, esse movimento. Ele é um movimento especial, ele traz a possibilidade de publicação. Então, se o sentenciado possui procurador constituído, é importante que publique essa movimentação para que o advogado, a partir daquele momento, tenha conhecimento de que ele não pode mais peticionar fisicamente, que todas as petições agora serão via sistema eletrônico, o CEU. Então, feito essa movimentação, todas as vezes que houver necessidade de pegar o meu processo físico e fazer mais alguma coisa nele por algum motivo,
seja uma transferência da execução para uma comarca que ainda não possui o CEU, eu devo depois voltar esse movimento, processo implantado CEU/arquivo, para que ele seja o último movimento daquela execução penal. Posteriormente, a corregedoria já tem intenção, já tem estudo de como vai se fazer com esses processos que estão com esse movimento. Por hora, eles devem ser arquivados no arquivo de cada secretaria, e as comarcas que implantarem o processo no sistema eletrônico serão os guardiões desse físico. Então, toda a execução penal física, ainda que seja uma guia de outras comarcas, deverão ser encaminhadas após ser implantado no CEU para a VEP que implantou o processo eletrônico, porque ele sendo guardião, isso vai servir para uma futura auditoria se necessário. Caso uma execução penal implantada no CEU tenha necessidade de alguma auditoria, a corregedoria ou qualquer pessoa que tiver necessidade de saber onde aquela execução penal está, pelo número do CEU, pelo número da comarca onde aquela execução penal foi implantada, a gente vai saber onde direcionar, onde buscar aqueles documentos físicos. Então, a execução penal, ela deverá ser arquivada, ser guardada pela comarca que fez a implantação no CEU, com esse objetivo de futuramente, havendo necessidade de se tomar conhecimento de todo o conteúdo físico, buscar em uma única comarca aquele processo físico. Temos aí também na Portaria Conjunta 1 as peças a serem digitalizadas, e o artigo 3º, o inciso 1 e o artigo 5º vem nos direcionar de que deverão ser digitalizados somente os últimos incidentes concedidos. Isso porque as peças todas, se a gente for digitalizar uma execução toda, há execuções que têm 10, 20 ou mais volumes, dependendo da quantidade de condenações que aquela pessoa possui. Então ficaria até inviável a digitalização de tanto documento. E aí a gente relembra do que nós falamos lá na frente da Lei 11.419, a inviabilidade de digitalização de peças. Então, se for muito volumoso, traz uma inviabilidade. Então, a Portaria Conjunta 1, ela nos traz essa diretriz que nós vamos digitalizar apenas os últimos incidentes. Mas não podemos esquecer aí dos incidentes de remissão. Então, todas as decisões de remissão, bem como todos os documentos, os ofícios juntados, que nos diz respeito a horas trabalhadas ou a horas estudadas, esses documentos deverão ser digitalizados, bem como as decisões homologando aquela remissão. Também devemos prestar atenção em relação às horas trabalhadas. Então, se a pessoa juntou um ofício lá, a entidade que acompanha a prestação de serviço à comunidade, ou a pessoa juntou um comprovante de um pagamento de uma prestação pecuniária, seja esse ofício falando das horas trabalhadas lá pela PRD, seja o pagamento de uma prestação pecuniária, esses documentos também deverão ser digitalizados, porque eles serão documentos necessários para a apuração da pena cumprida ou não da pessoa. Então, quando se tratar de últimos incidentes concedidos, a gente tem que pensar na questão da progressão de regime. Então, eu vou digitalizar somente a concessão do último regime que a pessoa se encontra, seja por regressão, seja por progressão. Eu não preciso digitalizar todas as regressões e progressões que a pessoa teve. Eu digitalizo o incidente referente só ao último regime que a pessoa se encontra. Contudo, remissão e as PRDs, eu preciso digitalizar todas as peças que comprovem aquilo. Outra peça importante a ser digitalizada no ato da implantação da execução penal no sistema eletrônico são os mandados expedidos na execução penal. Agora, no dia 10 de maio, foi publicado pela Corregedoria uma orientação no DJE referente a essas peças. Porque quem vai cobrar custas e multa na execução penal, quem vai cobrar custas e multa do processo de conhecimento vai ser a execução penal. Essa diretriz está no Ofício Circular 110 de 2017. Porém, se a VEP não tiver
essas expedições, esses mandados expedidos na execução penal dentro do processo eletrônico, ao final, na extinção da punibilidade, se o juiz da VEP condenar aquele sentenciado em despesas processuais, custos e multa, a gente trata no processo de conhecimento. A conta do contador deve acompanhar a guia de recolhimento. Com relação às despesas processuais, são aqueles mandados expedidos na execução penal. Então, se a VEP, quando digitalizou, quando implantou a execução penal, não fez a digitalização daquelas peças, se o juiz condenar a pessoa em despesas processuais, o processo, quando for remetido para o contador não vai conseguir apurar as despesas processuais havidas na execução penal. Então, essa orientação, que foi publicada no dia 10 de abril de 2018, ela vem orientar todas as varas, as VEPs de todas as comarcas, sejam aquelas que já implantaram o CEU, seja aquelas que ainda vão implantar, para tomar mais cuidado em relação a essas peças que estão sendo digitalizadas e inserir no rol dessas peças serem digitalizados os mandados de intimação expedidos na execução penal. São esses mandados que vão ser necessários para que o contador apure quais foram as despesas havidas na execução penal e aí a VEP tenha condição de intimar o sentenciado a pagar aquela conta quando houver condenação pelo magistrado e, se a parte não pagar, emitir CNPDP, como já é a diretriz de todas as intimações para cobrança de custas, multa e despesas processuais. Não havendo pagamento, no prazo de 15 dias, expede-se a CNPDP. A mesma portaria conjunta 1, ela traz no artigo 4 que o Sisconvep seria alimentado para efeito de contingência por 6 meses. Contudo, como os servidores, as secretarias estão sempre assoberbadas de muito trabalho, essa alimentação no Sisconvep, ela ficou prejudicada e não está havendo necessidade dessa alimentação. Mas eu não posso esquecer de digitalizar todas as peças necessárias, de inserir o movimento que aquele processo, que aquela execução penal foi implantada no processo eletrônico, para dar publicidade, para dar clareza para todas as partes envolvidas de que a partir da implantação daquele processo no sistema eletrônico, todos os demais atos estão sendo praticados no sistema eletrônico, seja a produtividade do magistrado, seja a inserção de movimentos. E quando eu insiro aquele movimento 2473, dígito 7, processo implantado CEU/arquivo, o atestado de pena do Sisconvep, que anteriormente ficava disponível lá na web, no portal do tribunal, que todas as partes envolvidas, ou quem quer quisesse ver aquele atestado de pena, o advogado ou qualquer outra pessoa, aquele atestado de pena não é mais disponibilizado. Quando eu tento fazer uma busca, seja pelo nome da parte, seja pelo número do processo de conhecimento, o sistema me remete que aquele processo está implantado no CEU e me remete para a tela inicial do CEU. Então é importante a gente ter essas diretrizes, digitalizar todas as peças necessárias, a fim de evitar depois a busca do processo no arquivo e também eu dar mais clareza à minha execução penal, que vai passar a tramitar eletronicamente. Essa alimentação no Sisconvep, como eu disse, ela não há necessidade, mas desde que eu insira o movimento de que o processo já foi implantado no sistema eletrônico. Agora nós vamos tratar da transferência de uma execução penal de um juiz para outro. Essa transferência, ela pode se dar de algumas modalidades. As execuções penais, as comarcas que já estão utilizando o CEU, essa transferência se dará de CEU para CEU, ou seja, quando a secretaria tiver um despacho do juiz determinando que aquela execução penal vai ser transferida para um outro juízo em função de que a pessoa está presa ou reside naquela outra comarca, nós vamos enviar o processo para o distribuidor com a finalidade de redistribuição, inserindo nas orientações para o distribuidor para qual comarca e para qual meio aquela execução penal será transferida. É importante essa orientação para direcionar o distribuidor o serviço que ele tem que fazer. Da mesma forma, quando a pessoa recebe progressão de regime ou regressão de regime e a
execução penal deverá ser transferida de um meio para outro, também a execução penal vai ser remetida ao distribuidor com a finalidade de redistribuição e nas orientações inserir que é para transferir de um meio para outro naquela mesma comarca. Essa diretriz está lá no artigo 31 e o artigo 44 da Portaria Conjunta 1 de 2016, e a Corregedoria já disponibilizou a orientação de número 1, que é a transferência de execução penal de CEU para CEU, ou seja, as duas comarcas, a comarca destino e a comarca origem, elas estão com o CEU implantado. Então, a origem encaminha para o distribuidor via CEU, o distribuidor da comarca origem encaminha para o distribuidor do destino via CEU e o distribuidor do destino encaminha para a VEP destino aquela execução penal que vai passar a tramitar naquela outra comarca. A transferência de uma execução penal de um juiz que já está utilizando o sistema CEU para outro juiz, seja do estado de Minas Gerais ou seja de outro estado que não utiliza o sistema CEU, vai ser feita a exportação das peças lá no CEU. Quando quem já tem conhecimento do sistema, quando abre o processo, tem uma abinha lá que chama exportar. Essa abinha exportar, ela traz o exportar capa e exportar processo. Ao clicar em exportar processo, todas as peças daquele processo serão exportadas e vai ser criado um documento em formato PDF e esse documento será enviado para a VEP, seja do estado de Minas Gerais, seja de outro estado, pelo malote digital, conforme também determinação da Portaria Conjunta 1 de 2016. Essa transferência, ela está nas nossas orientações, na orientação 2, que é a orientação da transferência de uma execução penal de um processo eletrônico do CEU para uma comarca que ainda não utiliza o CEU. As orientações, como eu disse inicialmente, elas ficam na intranet, na aba Processos Eletrônicos, CEU, juntamente com os manuais feitos pela equipe da presidência. Feita essa transferência, para facilitar a transferência, o recebimento no destino, se for uma comarca do estado de Minas Gerais, que ainda não recebeu o CEU, é importante também que o colega faça a transferência do modo automático no módulo VEP, para que o destino consiga receber aquela execução penal e não precisa alimentar todos os dados de condenação, como é o recebimento de uma execução manual. Então, faço a transferência lá pelo módulo VEP de forma automática. O colega vai receber lá no destino aquela execução penal, ainda que ela esteja faltando dados, porque vários dados foram alimentados só no CEU, mas facilita o recebimento e o colega poderá inserir os dados manualmente dos atos que ocorreram só eletronicamente. Antes dessa transferência de CEU para uma comarca que não possui o CEU, é imprescindível que a Secretaria emita um atestado de pena atualizado, uma situação carcerária atualizada e faça a juntada desses dois documentos no processo, porque quando exportar todo o processo, o atestado de pena e a situação carcerária farão parte das peças do processo e o destino receberá aquelas peças pelo malote digital. Especialmente a situação carcerária, ela é imprescindível porque os dados de remissão, a Secretaria só vai ter conhecimento deles via situação carcerária, que é um documento completo que, além de trazer todos os dados da execução penal, toda a qualificação da pessoa, traz todos os dados inseridos, inclusive as datas dos benefícios e sanções aplicados aos sentenciados. Por essa razão, a situação carcerária e o atestado de pena atualizados devem ser inseridos antes de exportar os processos para que essas duas peças façam parte daquele processo, daquelas peças que serão exportadas e serão encaminhadas via malote digital para a comarca destino, onde a pessoa vai cumprir pena. A orientação 3, ela traz para a gente a transferência de uma execução penal de uma comarca que não possui o CEU, que está transferindo para uma comarca que possui o CEU.
É importante deixar aqui bem claro que essa transferência não houve qualquer alteração. Continua a transferência pelo módulo automático no módulo VEP e continua o envio manual de toda a execução penal via malote lá, via administração, como as secretarias sempre fizeram. Então, eu faço a transferência automática no módulo VEP, pego o meu processo fisicamente, envio para a administração da comarca para que seja enviado ao destino. E como a gente falou anteriormente, quem vai ser o guardião do físico é quem implantou. Então, quem vai digitalizar as peças dessa execução que veio de uma comarca que é ainda física, vai ser a comarca destino que já tem o CEU, porque ela vai ser o guardião do físico, ela vai fazer a digitalização das peças necessárias para a compreensão da execução penal que vai ser implantada e vai guardar aquele físico para uma possível auditoria lá no futuro, se houver necessidade. Porque se houver necessidade também dessa VEP pegar essa execução penal para digitalizar mais uma peça, porque o Ministério Público solicitou, porque a Defensoria solicitou, ou um procurador constituído, ou até mesmo uma determinação do magistrado que achou necessário determinada peça, essa execução penal, estando naquela comarca onde a execução está sendo implantada no CEU, vai facilitar os trabalhos, vai facilitar a digitalização da peça. E como eu já disse, o que a gente tem pensado aqui na Corregedoria é a necessidade de uma auditoria futura, de saber onde anda aquela execução penal. Então, todo físico é importante que esteja na comarca onde foi implantado, porque uma única comarca sendo guardião vai ser muito mais fácil a localização física se houver necessidade. Aqui nós vamos tratar da expedição de documentos. O CEU, apesar de que foi implantado desde maio de 2016 como piloto lá na comarca de Governador Valadares, até recentemente o CEU não conversava com nenhum dos nossos sistemas aqui do Tribunal de Justiça. Em função disso, a informática e a corregedoria, bem como a presidência, nós fizemos várias reuniões e começamos a deliberar como que seria essa interoperabilidade do CEU com os sistemas do Tribunal de Justiça. Seja o RUP, que é o nosso repositório de procedimentos eletrônicos, seja o DEPOX, seja o Guias na Web. E a informática, juntamente com a presidência e a corregedoria, fez um trabalho muito grande dessa comunicação aí do CEU com os nossos sistemas. E o CEU já conversa tanto com o RUP quanto o DEPOX e Guias na Web. No entanto, ainda está em caráter experimental o CEU comunicar com a emissão de mandados. Foi criada agora recentemente uma central chamada SEMP, que é Central de Emissão de Mandados de Processos Eletrônicos. Essa central vai abarcar os mandados emitidos tanto no PJE quanto no CEU. Ela ainda está em testes, foi colocada em produção recentemente na semana passada na comarca de Lavras, mas ainda a gente tem que fazer alguns ajustes. Se assim que o SEMP funcionar, todos os documentos de processos que foram distribuídos diretamente no CEU vai utilizar essa central chamada SEMP. Então, a emissão de mandados ou de qualquer outro documento, uma carta precatória, uma intimação de terceiro ou intimação do sentenciado para qualquer situação na execução penal, poderá ser feita dentro da SEMP, mas desde que seja um processo distribuído diretamente no CEU. Até então, todos os nossos processos, eles primeiro são recebidos no módulo VEP, dá-se um número no Siscom Caractere, para depois esse número ser implantado no CEU. A partir do momento que a SEMP for homologada, que em produção ela funcionar perfeitamente como tem funcionado nos testes, as execuções penais deixarão de ser recebidas no módulo VEP e as novas execuções penais, daquelas pessoas que ainda não têm uma execução penal formada lá dentro do CEU, serão distribuídas diretamente no CEU. Então, a emissão, como que se dará a emissão de documentos? Nós vamos ter aí várias formas de emissão de documentos. Então, as execuções penais que foram recebidas diretamente no módulo VEP
e que foram implantadas posteriormente no CEU, essas execuções penais, cujo número é da origem da comarca onde está tramitando aquela execução penal, todos os documentos poderão ser emitidos normalmente no Siscom Windows, aquele da balancinha amarela que a gente já tem costume de utilizar. Isso somente para execuções penais da comarca que está tramitando aquela execução penal. Quer dizer, a numeração tem que ser da sua comarca. Aquele final do número do processo que indica a qual comarca pertence, eu só vou conseguir utilizar o Siscom Windows se o processo for da minha comarca. Originou aquela execução penal, originou naquela comarca que eu trabalho. Caso a execução penal foi implantada no CEU por uma outra comarca e depois ela chegou até a comarca por transferência eletrônica de CEU para CEU, aquela numeração não pertence à comarca onde o sentenciado está cumprindo pena. As expedições de documentos se darão da seguinte forma: o servidor, se for um mandado ou um alvará, deverá utilizar o modelo mandado de plantão. Esse mandado expedido vai ter no corpo lá, no texto do documento, os dizeres referentes a mandado ou alvará de acordo com a necessidade do que aconteceu ali naquela execução penal, a determinação que foi dada. Somente para as execuções que foram transferidas de CEU para CEU, naquela comarca destino, não tem um número de execução daquela comarca, não vai poder utilizar o Siscom, os modelos do Siscom Windows normal. Caso for uma transferência de CEU para CEU e o documento a ser emitido é uma carta precatória, é um ofício ou qualquer outro documento que não seja mandado ao alvará, o servidor deverá utilizar o Word, o LibreOffice, o Office que tiver instalado na máquina para fazer. Então vai ser, como se diz, uma expedição manual daquele documento e depois ele será digitalizado e juntado lá na execução penal. Da mesma forma, os mandados emitidos no Siscom Windows, também após o cumprimento, deverão ser digitalizados e inseridos na execução penal com a certidão do oficial de justiça, se foi um mandado cumprido por oficial de justiça, ou se foi um alvará que foi cumprido por oficial de justiça. Todos os documentos que foram emitidos, que não tem aquele documento na execução penal dentro do CEU, eles vão ter que ser digitalizados, juntados via certidão do servidor que está fazendo aquela juntada. Agora, para os documentos, para os processos que foram distribuídos diretamente no CEU, após o CEU conversar com todos os nossos sistemas, como eu disse, a gente criou uma central de mandados e central de expedição de mandados de processo eletrônico. Assim que ela entrar em vigor em todas as comarcas, essa central se chama SEMP. Os processos poderão ser distribuídos diretamente no CEU, desde que a pessoa não tenha ainda uma execução penal implantada no CEU. E para essas execuções distribuídas diretamente no CEU, os documentos serão expedidos nessa central chamada SEMP, os mandados. E os alvarás de soltura vão ser expedidos diretamente no RUP, que é a nova ferramenta que está sendo construída, o alvará de soltura eletrônico, com previsão de implantação no dia 21 de maio, em 12 comarcas como piloto, e após cessado esse piloto, ser disponibilizado para todas as demais comarcas. Então, nós vamos ter a modalidade de expedição de documentos da seguinte forma: processos que vieram do VEP e foram implantados no CEU, continuarão sendo expedidos no Siscom Windows, e se a execução não é da comarca que a pessoa está cumprindo pena, serão expedidos naquele modelo de mandado de plantão. Demais outros documentos serão emitidos fisicamente lá no LibreOffice ou no Word, conforme o Office que o servidor tiver implantado na sua máquina. Processos implantados diretamente no CEU, as expedições dos mandados será via SEMP. E o alvará de soltura eletrônico vai abarcar as execuções penais, sejam aquelas implantadas no VEP e posteriormente implantadas no CEU, sejam aquelas distribuídas diretamente no CEU. Então, o ASE, quando for disponibilizado no RUP, que é o alvará de soltura eletrônico, ele vai abarcar qualquer número de processo, seja de qualquer sistema, seja de qualquer comarca.
essa expedição de documento, por hora, mesmo o documento sendo expedido diretamente lá no, seja manual, seja no Syscom Windows, seja no SEMP, esse documento pode ser enviado pelo CEU para o magistrado assinar eletronicamente. Então, o servidor expede fora do CEU, faz a juntada daquele, quando ordena lá o cumprimento, né, para a expedição, depois faz a inserção do documento e faz uma ordenação de assinatura para o juiz assinar esse documento. Uma vez que o juiz assina eletronicamente esse documento lá dentro do CEU, esse processo cai lá para o servidor, naquela aba análise de juntada, para que o servidor dê continuidade, dê andamento na execução penal. Agora nós vamos tratar da baixa das guias de recolhimento. Essa baixa de guia ela é importante para evitar que aquela execução penal continue a gerar certidão positiva para a pessoa. Então, se a execução penal, que já está implantada no sistema eletrônico, fisicamente o meu processo já está com o movimento de que ele foi implantado no sistema eletrônico, de todo modo, havendo extinção da punibilidade lá no sistema eletrônico, eu tenho que cuidar desse meu acervo físico que ainda está ativo. Então, eu tenho que, inicialmente, depois que eu fiz as tratativas lá no CEU, que eu criei lá um incidente de extinção, atrelei aquelas guias que foi determinada, eu tenho que voltar para o meu físico, o meu Syscomzinho lá, e vou alimentar as opções 13 e 17 de cada guia de recolhimento e fazer a baixa da execução penal de acordo com a sentença de extinção de punibilidade, o motivo pelo qual aquela execução foi extinta, seja por indulto, seja por cumprimento de pena, seja por prescrição executiva, o que for. Feito isso, eu vou arquivar definitivamente o meu processo lá no sistema eletrônico. Faço a baixa no Syscom Caractere e faço o arquivo definitivo lá no sistema eletrônico. Esse arquivo definitivo da execução penal, ela também é importante quando eu faço a transferência de uma execução penal dentro do CEU de uma comarca que já usa o CEU para uma comarca que não utiliza o CEU. Então, por que eu tenho que fazer o arquivo definitivo? Quando eu faço a transferência de uma execução penal, a comarca que é origem já está com o CEU implantado, mas a comarca destino não, o arquivamento provisório dessa execução penal no CEU possibilita o advogado peticionar. Então, a gente já verificou na prática, inclusive fomos alertados pela equipe da presidência em relação a isso, e aí fizemos uma alteração. Todas as vezes que houver transferência de uma execução penal do sistema eletrônico para uma comarca que ainda não utiliza o sistema eletrônico, CEU, a necessidade daquela comarca arquivar definitivamente a execução dentro do CEU para evitar que o advogado peticione eletronicamente e a execução penal está numa comarca que ainda não utiliza o CEU, que é físico. Ele vai ter que peticionar fisicamente na comarca destino onde aquela pessoa está cumprindo pena. O arquivo definitivo da execução penal, ele é utilizado, na verdade, seria o certo somente quando da extinção da punibilidade. Mas essa transferência foi necessária exatamente para evitar esse peticionamento. Vamos tratar agora da extinção da punibilidade, como que vocês farão essa inserção dessa extinção dentro do CEU. Vocês vão procurar, se já foi criado o incidente pendente, basta a secretaria alterar aquele incidente pendente para incidente concedido e o sistema tira o incidente pendente da aba incidente pendente e muda ele para a aba incidente concedidos. Caso não tenha sido criado esse incidente pendente, o servidor, após receber na secretaria o retorno lá na tela inicial da secretaria, na mesa do servidor, lá no início, aquela função de a análise de pendências e que tem lá o retorno de conclusão, o servidor vai abrir aquele processo, vai na aba incidentes concedidos, vai criar um incidente de extinção, atrelar a guia ou as guias, né, que foram extintas, e após feita essa extinção, todos aqueles processos criminais, na aba processos criminais, vão ficar cinzentinhos, vão ficar esmaecidos. Aquelas penas não serão mais contadas.
Então, se houver extinção de apenas uma guia ou de 2 guias e a execução possuir mais condenações, as novas condenações passam a tramitar sem o quantitativo daquelas guias extintas. Se a extinção abarcou toda a execução penal, feito esse incidente de extinção, cumprido todas as deliberações da sentença, se houve condenação em despesas processuais, remeteu para o contador apurar a conta, intimou o sentenciado para pagamento daquelas despesas processuais, passado aí o prazo de 15 dias, não houve pagamento, emitiu a CNPDP. Ou seja, eu cumpri todas as determinações da sentença de extinção, já criei o incidente de concessão daquela extinção, eu posso arquivar definitivamente a minha execução penal. E aí aquela execução ficará com o status de arquivamento definitivo, ficando baixada se houver necessidade de um desarquivamento, o que possivelmente não haverá, porque se já houve extinção, não há necessidade de desarquivar. Contudo, havendo alguma necessidade por alguma determinação posterior que venha a acontecer, vai existir nas execuções arquivadas definitivamente uma abinha desarquivar. Basta o servidor clicar naquela aba desarquivar, que a execução penal é desarquivada e poderá ter aí uma possível tramitação se necessário. Lembrando que na extinção da punibilidade a gente vai inferir que essa execução penal não deverá ser desarquivada. Chegando novas condenações, é o que a gente já tratou anteriormente, seria a formação de uma nova execução penal. Gostaríamos de passar nesse momento algumas informações importantes, que é o que a gente já tem visto na prática. Nas comarcas onde o CEU já foi implantado, a Secretaria tem sido demandada por advogados, pelo Ministério Público, pelos promotores, pela Defensoria Pública, por meio dos seus defensores, em relação a alguns procedimentos do sistema eletrônico. Então, o advogado, ele é cadastrado pela subseção da comarca onde foi implantado o CEU. A subseção, normalmente a equipe da presidência, capacita o servidor daquela subseção, ensinando a eles como se faz o cadastro do advogado e como eles podem auxiliar o advogado em alguma dúvida que o advogado possa ter. A COCIS, ela é responsável por cadastrar advogados das comarcas em que ainda não tem CEU implantado, porque a subseção daquela comarca não foi ainda capacitada, e também de outros estados que ainda não utilizam o CEU. Então, se o advogado chegar até o balcão da secretaria de vocês, perguntando como se faz o cadastramento no CEU, se a sua comarca já está com o CEU implantado, eles vão ter que procurar a subseção daquela comarca. Se na sua comarca ainda não tem o CEU implantado, eles podem enviar e-mail para cocis.ceu@tjmg.jus.br. Se for por telefone, um advogado de outro estado demandando à secretaria sobre esse cadastramento no CEU, da mesma forma como o advogado de comarca nossa aqui do estado de Minas Gerais, que ainda não possui CEU, ele poderá solicitar esse cadastramento junto à COCIS pelo e-mail informado, e a COCIS vai responder solicitando os dados necessários e fazer esse cadastramento. Em relação aos promotores e aos defensores, a COCIS faz o cadastramento somente do promotor e do defensor. Os estagiários, os assessores dos promotores e dos defensores, eles são cadastrados pelos próprios promotores e pelos próprios defensores. Então, após a COCIS fazer o cadastramento do promotor e do defensor no sistema eletrônico, os promotores e os defensores terão acesso ao sistema e eles que deverão cadastrar seus assessores e seus estagiários. Contudo, todas essas 3 partes envolvidas na execução penal, seja o advogado, seja o promotor, seja o defensor, tiver algum problema, tiver alguma dificuldade em acessar o sistema eletrônico, como fazer algum procedimento no sistema eletrônico, eles também poderão demandar a COCIS pelo e-mail cocis.ceu@tjmg.jus.br. A COCIS está preparada e está lá à disposição dessas pessoas. A secretaria pode encaminhá-los para que a gente faça as orientações que houver necessidade. Quaisquer dúvidas, seja por parte da secretaria, por todos esses outros entes que
que a gente mencionou no slide anterior, deverão procurar a COCIS por meio do e-mail cocis.ceu@tjmg.jus.br ou outra ferramenta que futuramente será disponibilizada para essas consultas. Por hora, continua o e-mail cocis.ceu@tjmg.jus.br. Espero que vocês tenham conseguido, ter um pouco mais de informação sobre os atos normativos voltados à CEU, e a COCIS coloca à disposição para dirimir quaisquer outras dúvidas que restar após essa aula via o e-mail cocis.ceu. Obrigada, bom trabalho a todos.